Graça e paz, amados, em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Mais uma vez, estamos aqui, diante do Senhor, de coração, para buscar a face do Senhor, para juntos compartilharmos da graça de Deus, desse meio de comunicação da graça de Deus, que é a palavra de Deus, é um dos meios da comunicação da graça de Deus para conosco. Então, em nome de Jesus, mais uma vez, estamos aqui em nome do Senhor. Para juntos unirmos a nossa fé diante do Deus vivo, do Deus único, do Deus santo, para buscar a sua face, aprender de Deus, com a palavra do Senhor, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E graças a Deus, a palavra que sai da boca de Deus para nós é vida, ela nos dá vida, ela nos faz viver, tá certo? Então, assim, dando continuidade àquelas ministrações no Evangelho segundo João, eu peço que você abra a sua Bíblia no Evangelho segundo João, no capítulo 7, tá bom? Nós vamos ler versículos 14 ao versículo 17. 14 ao 17. Abra a sua Bíblia, João 7, do 14 ao 17. Tá bom? Enquanto isso, prepara teu coração, vamos orar ao Senhor. Oremos ao Senhor. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nos reunimos, Senhor, diante da tua presença, ansiosos por estarmos juntos ali, meu Pai, naquele templo, naquele lugar de reunião, em que nós sempre congregamos e nos reunimos para juntos invocarmos ao Senhor num mesmo lugar. Senhor, nessa hora, Pai, estamos cada um na nossa casa, ou no seu local de trabalho, eu não sei, mas estamos onde estamos nesse momento. E tua palavra nos diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estará. Que o Senhor esteja agora, em nome de Jesus, onde nós estamos, para que nós possamos desfrutar daquilo que o Senhor tem para nós nesta hora, neste dia. Em nome de Jesus. Pai querido, abençoa todo aquele que irá acompanhar essa leitura e a exposição dessa palavra, para que sejam edificados. Eu te peço no nome do Senhor que, por tua misericórdia, eu não fale, ó Deus, de mim mesmo, também porque não quero e nem devo, mas que eu fale movido pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor, para que a palavra seja certa, para que a palavra seja para a tua glória, para a edificação do seu povo, em nome de Jesus e para a salvação de todos quantos a ouvirem. Senhor, em nome de Jesus, toma agora a primazia nesse momento em que nós, onde estamos, mas no mesmo momento, na mesma fé, no mesmo canal, unidos em nome de Cristo, juntos para buscarmos a tua face, ansiosos por ouvirmos a tua palavra e para sermos alimentados por ela, edificados por ela e santificados também por ela, porque o Senhor ora ao Pai e pede que o Senhor nos santifique na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Então, Senhor, que a tua palavra, que é a verdade, ela nos santifique nesse momento. Nós queremos e nós precisamos isso e nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus, que essa palavra nos abençoe e nos santifique também, nos traga edificação, força, conhecimento, luz, mas que também nos santifique, nos torne puros diante de um Deus que é santo, 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 diante de um Deus que é puro, em nome de Jesus. Nos abençoa, Pai amado, nesta hora, toda casa, todo lar, toda família, todo lugar, que essa palavra está chegando agora em nome do Senhor, todos os ouvidos sejam abençoados por Ti, que o entendimento de todas as pessoas sejam abertos, para que compreendam a Escritura Sagrada. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Então, João capítulo 7, versículo 14 ao 17, irmãos, diz assim: corria já em meio à festa, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras sem ter estudado? Respondeu-lhes Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá
a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se falo por mim mesmo. Vejam só, os judeus ficam maravilhados a ouvir a ministração, a pregação do Senhor Jesus. A instrução, doutrina significa instrução, tá certo? Jesus estava instruindo as pessoas a respeito do reino de Deus. E os judeus ficam maravilhados ao ver que um homem, Jesus era conhecido que nunca tinha pisado os pés numa escola, sabia letras, ou seja, era um profundo conhecedor das Escrituras Sagradas. Era doutor praticamente, né, nas Escrituras Sagradas. Ele era a própria Escritura Sagrada encarnada, né? Vejam que coisa maravilhosa, como os judeus, eles não tinham, os fariseus, aquele povo da época, muitas pessoas da época, não tinham a menor noção de quem era o Senhor Jesus, de quem era Jesus o Cristo. Jesus era a própria palavra de Deus encarnada no meio dos homens, tá? Então, eles ficam admirados, dizendo, poxa, como é que este sabe ler, sabe letras, sabe explicar, sabe pregar, sabe ensinar, sabe instruir, se nunca estudou, se nunca foi numa escola, né? Mas ele era a própria palavra de Deus ministrando aos homens, né? Nós somos, na igreja, ministrados por homens, né? Mas aqueles homens tiveram a oportunidade de serem ministrados pela própria palavra viva de Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Você entra aqui numa igreja, você vai numa reunião, num culto do lar, né? Ou em algum lugar, e ali vai estar uma pessoa, teoricamente, provavelmente da parte de Deus, ministrando a palavra de Deus. Se estiver pregando a palavra de Deus, é um enviado de Deus, né? Porque o enviado de Deus prega a palavra de Deus. Não prega a sua própria palavra, não leva a sua própria mensagem. O enviado de Deus leva a mensagem que Deus quer que seja passada para os homens. Aí você chega em algum lugar e tem lá um homem de Deus, um servo de Deus, pregando o evangelho de Cristo, a palavra do Senhor, da forma que ela é, santa, real, verdadeira, sagrada e viva, né? Beleza. Mas naquela época, naquele momento, foi um momento todo especial no mundo, no universo, porque a própria palavra de Deus, ela se encarnou, ela foi encarnada, e ela mesma é quem pregava aos homens, né? Dá para você perceber, dá para você entender, dá para você ver a grandiosidade do fato. A própria palavra de Deus, ali não era somente um homem que estava pregando, ali era a própria palavra de Deus ensinando aos homens. Ali era a própria palavra da criação, o verbo vivo de Deus, o verbo da criação, o próprio verbo de Deus anunciando o reino, a graça, a salvação, o arrependimento, a remissão dos pecados e o juízo vindouro também, tá? Então, eles ficavam maravilhados e discutiam uns com os outros e falavam uns com os outros e diziam uns aos outros, como é que se pode saber letras sem ter estudado? E eles não sabiam, né? Por isso que em algum momento aqui nas Escrituras você vê Jesus dizer assim, fariseu cego, né? Jesus chamou ele de cegos, de guias cegos. Eram guias, não enxergavam um palmo diante do nariz. Eram guias cegos, eram homens cegos, né? De coração empedernido, de coração duro, né? Tanto que planejaram a morte do Salvador deles mesmos, né? Que eles tanto pregavam, eles planejam a morte do próprio Salvador. Então eles ficam maravilhados porque Jesus nunca havia pisado numa escola e tinha conhecimento, um conhecimento diferenciado, não era qualquer conhecimento. E Jesus diz a eles o seguinte, olha, o meu ensino não é meu, tá? Mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, a vontade daquele que me enviou, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo, tá? Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá pela própria doutrina, através da própria palavra que eu estou pregando, através da própria instrução que eu estou dando, se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo, tá? Aí aqui há um sentido. Veja algo assim maravilhoso contido neste versículo 17. Ele diz, se alguém quiser fazer a vontade daquele que me enviou,
conhecerá pela própria doutrina se ela é de Deus ou não. Né? A gente ouve tantas instruções, tantas doutrinas por aí, tantos ensinamentos por aí, né? Mas são de Deus ou não? Vêm da parte de Deus ou não? Tá? Há pessoas que têm vontade até de conhecer a doutrina, de conhecer a palavra e tal, e talvez até de conhecer a Deus, e andam em busca de uma doutrina que lhes leve a Deus. Há muita gente querendo muita coisa, há muita gente querendo Deus, há muita gente querendo até o conhecimento da palavra de Deus, mas há um pequeno detalhe aqui. Muitas pessoas querendo Deus, querendo conhecer a Deus, querendo conhecer às vezes até a doutrina da Escritura Sagrada, elas entram muitas vezes por um caminho errado. Elas vão muitas vezes ao ouvir uma doutrina que não é da parte de Deus, que é do próprio homem, elas ouvem aquilo, elas aprendem aquilo e muitas vezes elas entram por um caminho que não é um caminho correto, que não é um caminho de Deus. Elas seguem muitas vezes uma doutrina, uma instrução, um ensino que não é de Deus. Por um fato. Veja o detalhe da palavra do Senhor. Jesus Cristo diz aos discípulos, aos fariseus, a mim, a você, a todo mundo, ele diz: examinai as Escrituras, examinai, porque cuidais a ver nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Olha o que Cristo diz aqui, um pequeno detalhe da palavra de Deus. É por isso eu amo a Escritura Sagrada, porque no mínimo detalhe está a revelação da verdade, está uma tremenda revelação, um ensinamento, uma instrução extremamente poderosa, como eu digo, são princípios eternos, princípios imutáveis, princípios que procedem da pessoa do Deus Todo-Poderoso. Olha o que ele diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, ou seja, daquele que me enviou, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou não. Nota que hoje a gente vê muita gente enganada por homens que estão instruindo por si mesmos. Muitas pessoas seguindo o caminho errado, querendo encontrar Deus, achando que estão encontrando a Deus, ou até que encontraram a Deus, mas estão seguindo um caminho errado. Estão numa linha diferente daquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Às vezes até se utilizam da Bíblia Sagrada, mas com o entendimento, como diz o apóstolo Pedro, totalmente deturpado, totalmente corrompido, tá? Totalmente deturpado e corrompido para a sua própria perdição, como Pedro escreve lá na sua segunda carta. Então vejam bem, Jesus diz aqui um pequeno, grande, maravilhoso e poderoso detalhe. Ele diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, daquele que enviou a Jesus, conhecerá pela própria palavra, pela própria doutrina, se aquela doutrina é de Deus ou não. Aí é onde está a chave do negócio. Às vezes o homem quer ter o conhecimento da doutrina, o homem quer ter o conhecimento de Deus, o homem quer conhecer a Deus, o homem quer alguma coisa com Deus, mas se ele quiser fazer a vontade daquele que enviou a Cristo Jesus, ele vai conhecer, a ele será dado saber se aquela doutrina, se aquela instrução, se aquela palavra, aquela pregação que ele está ouvindo, ela procede de Deus ou não. Só há um tipo de pessoa capaz de não se enganar com uma doutrina errada, e hoje a gente encontra os milhares e milhares de doutrinas erradas, tá? Muita gente aí anunciando o evangélico cristão, com um monte de heresia, pregando um monte de heresia, deturpando a palavra de Deus, tá certo? Ensinando errado, muitas vezes nem entendem o que estão ensinando, nem conhecem o que estão ensinando errado, se propõem a ensinar uma coisa que eles mesmos não conhecem, então eles falam de si mesmos e deturpam tudo, e infelizmente muitas pessoas acreditam que aquilo é correto e seguem aquilo cegamente. Mas o Senhor diz que se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá pela própria palavra pregada se ela procede de Deus ou não. Esse é que é o grande detalhe. Muita gente pode chegar em um local,
tem um camarada lá pregando alguma coisa lá, mas aquele que entra em um lugar, num templo, teoricamente, né, vai num culto, seja no lá onde for, e ele chega e ele tem no seu coração o desejo de fazer a vontade daquele que enviou a Cristo, o desejo de fazer a vontade de Deus, ele conhecerá pela própria palavra pregada se aquela palavra é de Deus ou não, ou é do homem que está apenas abrindo a boca e falando. Isso aqui é maravilhoso, irmãos. Você veja a grandeza da fidelidade de Deus. Eu quero conhecer a Deus. Deus não está preocupado com isso, não. Eu quero conhecer a doutrina da Escritura Sagrada. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero Deus, eu quero luz, eu quero paz, eu quero vida, eu quero dinheiro, eu quero prosperidade. Tudo bem, vá lá. Você poderá ser enganado, você não vai ser o tipo de pessoa que Deus fará você saber pela própria pregação se aquela pregação parte de Deus ou não, meu amigo. Esse aqui é o detalhe. Multidões estão seguindo ensinos errados, heresias, doutrinas mentirosas, tá? Por quê? Porque vão a Deus com objetivos que Deus termina não tendo nenhum compromisso com aquele objetivo que a pessoa está indo até ele. Eu vou a Deus para ficar rico, eu vou a Deus para obter prosperidade, eu vou a Deus porque eu quero conhecer a doutrina, eu quero entender o que ela diz, eu vou a Deus porque eu quero ter um conhecimento desse Deus aí. Você certamente, ao ouvir a doutrina, se te parecer bonito, você vai agradar, se te parecer certo, você vai aceitar, mas você não sabe, não vai saber se aquela doutrina, se aquilo que está sendo pregado procede de Deus ou do homem. Então Jesus diz que aquele que quer fazer a vontade de Deus conhecerá. Olha quem vai conhecer. Só há um tipo de gente que vai conhecer se a pregação é correta ou não. Só há um tipo de pessoa que vai compreender, vai entender se aquela mensagem, se aquela doutrina, se aquela instrução, se aquele ensinamento procede de Deus ou não. Quem é, pastor? Que tipo de gente é esse? É aquele tipo de gente que quer servir ao Senhor. Aquele que só quer conhecimento, aquele que só quer status, aquele que só quer alguma outra coisa, qualquer coisa que não seja fazer a vontade de Deus, não terá habilidade, aptidão, capacidade, espiritualidade, revelação, entendimento, sabedoria ou conhecimento para discernir se aquela mensagem é de Deus ou não. Ele pode tirar uma conclusão própria que não garante nenhuma verdade para ele. Mas aquele que quer fazer a vontade de Deus, esse vai saber se a palavra pregada é de Deus ou não. Se aquela instrução é de Deus ou não. Tá certo? Há um povo que jamais será enganado. Esse povo, quem é, pastor? São os escolhidos de Deus. Pastor, por que o senhor fala isso? Porque o nosso Jesus Cristo, lá, você pode abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 24, versículo 24, que diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não é possível enganar os eleitos. O eleito de Deus, ele pode ver o que ele vê. Ele pode ver grandes milagres, grandes sinais, grandes maravilhas, mas o eleito de Deus, ele sabe, ele prova por aquilo que ele está vendo e ouvindo, se aquilo que ele está vendo e ouvindo procede de Deus. Essa é a diferença, meus amados. É se você quer fazer a vontade de Deus, se você quer fazer a vontade de Deus, Deus não vai te deixar enganado em hipótese nenhuma. Viu a diferença entre querer fazer a vontade de Deus? Para mim, a Bíblia, irmão, e a palavra de Deus e o Evangelho de Cristo se resumem em um só versículo, em uma só palavra. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso aí anula toda a falsa doutrina.
Ou seja, só entra no céu quem faz a vontade de Deus. Só vai entrar no céu quem faz a vontade do Pai. Só vai entrar no céu quem faz a vontade do Senhor. Só entra no céu os obedientes. Não me venha com doutrinas fajutas que asseveram que mesmo em pecado alguém vai ser salvo. Meu irmão, não é próprio dos eleitos de Deus viver uma vida de pecado. O apóstolo João, ele diz que aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Porque o que permanece nele é a semente divina. Aquele que é nascido de Deus conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, aquele que é nascido de Deus, ele não vive na prática do pecado, ele não vive pecando. Ele vive para servir a Deus. E quando você vive para servir a Deus, em primeiro lugar, Deus nunca vai deixar você se enganar através de uma mensagem, por mais bonita, por mais sábia, por mais aparentemente poderosa que seja. Quando nós queremos fazer a vontade de Deus, irmãos, Deus é conosco. E Deus nos revela a verdade. Então veja que Cristo disse que os eleitos não serão enganados, confundidos, nem vendo sinais e maravilhas grandiosos. Não há como iludir um eleito, não há como enganar um eleito. Porque o eleito, ele quer fazer a vontade de Deus. Eu já ouvi muita gente dizer, eu sou eleito de Deus, mas vive pecando, irmão. É eleito de Deus, vive pecando? Que eleição é essa? Eleição para o pecado? Eleição para o pecado, eleição para a morte. Não é para a vida eterna, não é para a salvação. O eleito de Deus, ele quer fazer a vontade de Deus. Ele não vive para ele, ele vive para Deus. Tá? Então vejam bem, esta coisa de querer fazer a vontade de Deus para nós também é um escudo. Para nós é um escudo, para nós é uma força, para nós é uma arma. É uma arma de proteção. Estamos livres e isentos da mentira, da falsa doutrina, da doutrina mentirosa, da doutrina diabólica, da doutrina que se origina no inferno e nas trevas, da doutrina que pertence ao diabo, porque quem mente é filho do diabo. Tá? O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 10, deixa eu me ver, versículos 4 e 5, ele diz, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Anulando sofismas, destruindo fortaleza. Não é fortaleza de guerra, de campo de batalha, não é isso que Paulo está falando, não. Não é de guerra material, física, não, é guerra espiritual. É aquele combate em que as forças do mal procuram o tempo inteiro trazerem doutrinas errôneas, doutrinas mentirosas, doutrinas que afastam o homem de Deus e doutrinas permissivas em relação ao pecado, né? Destruir esse tipo de fortaleza, esse tipo de força, né, que se opõe à verdade, e anular, neutralizar sofismas. O que são sofismas? São as meias verdades, né? Aquela coisa que parece verdade, mas não é. É muito parecido com a verdade, mas não é. Anulando sofismas. Então as armas da nossa milícia, da nossa luta, do nosso combate, não são carnais, não são físicas, mas são armas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas e anulação de meias verdades e de falsas verdades, como diz Paulo, tá certo? E para destruir toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Contra o conhecimento de Deus. O diabo não quer que você conheça Deus. O diabo não quer que você conheça Deus. Ele até quer que você conheça Deus, mas de forma errada, entendendo mal, aprendendo mal, conhecendo mal e sabendo mal, para viver mal, servir mal, errar e perecer. Então, queridos, eu quero alertar vocês nessa hora, nessa noite, em nome do Senhor Jesus, a importância de querer
fazer a vontade de Deus. Você vive para isso? O sentido da sua vida é fazer a vontade de Deus, né? É fazer aquilo que agrada a Deus. Paulo ora a Deus pelos colossenses a fim de que eles fossem plenos do conhecimento de Deus, a fim de que aprovassem somente as coisas agradáveis a Deus na vida deles. Então, veja quão importante é e quão maravilhoso é quando nós queremos fazer a vontade do Pai que está no céu, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos dá a graça e a dádiva de não sermos enganados jamais. Ele nos dá a graça e a dádiva, a revelação e o conhecimento dele mesmo, do Espírito do Senhor, do Espírito Santo, para que nós saibamos se aquela mensagem é de Deus ou não é de Deus. Tá certo? Então, é isso que eu quero que você aprenda nessa hora. A vantagem, o benefício, a importância e a maravilha que é quando nós queremos fazer, temos por objetivo fazer a vontade de Deus. Tá certo? Então jamais seremos enganados. Saberemos pela própria palavra que a pessoa lá está pregando, se ela está pregando da parte de Deus ou se ela está pregando da parte dos homens. Hoje eu assisti na TV um homem pregando muito bem, eu vou ouvir o que é que ele vai dizer. E ele falou tudo muito certo, versículo por versículo, trecho por trecho separadamente. Mas ele se esqueceu de um detalhe. E nesse detalhe eu digo, opa, você perdeu de ano, meu filho. Você perdeu de ano. Você não compreendeu a grandeza do Deus que você se propõe a servir. Então queira fazer a vontade de Deus. Não somente ter conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é importante, né? Conhecimento de Deus é importante, claro que a Bíblia fala lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. É uma instrução bíblica, conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Beleza, mas é só isso? Não. Para que conhecer a Deus? Para dizer que conhece? Para que conhecer a Bíblia? Para dizer que conhece, que já leu 1, 2, 3, 20 vezes a Bíblia? Para que ter todo o conhecimento de todas as doutrinas bíblicas? Doutrina da salvação, doutrina da perdição, doutrina da trindade, enfim, da justificação, da regeneração. Tanto, para que você quer ter todo esse conhecimento? É fundamental ter? É maravilhoso ter? É muito bom? Mas se você tiver por objetivo fazer a vontade de Deus, conhecer para dizer que sabe, conhecer para dizer que tem o conhecimento, que domina, que faz, que acontece, que é de trás para frente, de frente para trás, que sabe tudo, e de repente pode não estar sabendo nada, pode estar totalmente equivocado, quando não se tem por objetivo o desejo, a vontade, o chamado para fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus. Então, veja a importância do desejo de fazer a vontade do Pai que está nos céus. Você jamais será enganado, você será poderoso para anular todo tipo de instrução errônea, todo tipo de palavra mal pregada, todo tipo de doutrina que, ainda que pareça divina, tem um dedo do maligno ali embaixo, tá? A Bíblia fala que Satanás se transfigura em anjo de luz, né? Não é muito que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça. Então, Satanás tem um monte de ministro transfigurado em ministro de justiça. Aparentemente são ministros de justiça, mas na realidade o que eles pregam levam as pessoas para a condenação eterna, levam as pessoas para longe de Deus, levam as pessoas a ter um entendimento totalmente errôneo de Deus, né? Quando você ouve pessoas abrir a boca e dizer, Deus, eu exijo que o Senhor faça. Imagine o pó dizer para o Criador do universo, eu exijo que você faça. É um pó besta, né? É um pó maluco, né? Um pó idiota, né? Um pó burro, né?
como é que o pó, o nada, o menos do que nada, vai dizer para o Rei da Glória, o Senhor do Universo, aquele que criou, que formou, que ele não tem nem conhecimento de como é o céu, de quantos céus tem, de quantas miríades e milhões de anjos tem, de poderes, de potestade, de principados eternos, superiores e dos inferiores também. Ele não tem noção de nada e fica dizendo: Deus, eu exijo que o Senhor faça, se o Senhor não me abençoar, eu vou largar a igreja. Largue, meu filho, vai queimar no inferno, se é isso que tu quer. Você entendeu, irmãos? A diferença entre você querer fazer a vontade de Deus, quando você quer fazer a vontade de Deus, você é iluminado. Quando você quer fazer a vontade de Deus, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, ele te levará, ele te guiará a toda a verdade. Então, um justo, um eleito, um escolhido, aquele que quer fazer a vontade de Deus, jamais será enganado. Pode aparecer a doutrina que for, o ensinamento que for, a palavra que for, a ministração que for, a doutrinação que for, a filosofia, o que for, jamais ele será enganado, e ponto, porque o Senhor disse assim, e assim é, meu amado. Porque, como diz a Bíblia, a boca do Senhor disse. Então, vejam quanto é maravilhoso e que diferença faz na vida de uma pessoa que ela quer fazer a vontade de Deus, ou seja, pela própria instrução e doutrina e aquilo que for pregado, ele saberá se aquela mensagem vem de Deus ou não vem de Deus. Tá certo? Que a graça do Senhor seja tremendamente, poderosamente multiplicada na sua vida. Que o Deus de todo poder te ilumine, que o Deus de todo poder te dê graça, que o Deus da graça te dê força, te dê amor, te dê sabedoria, te dê entendimento, te dê poder, meu irmão, te dê luz, te dê compreensão, te conduza à Escritura, te leve a se interessar pela palavra, e que o Senhor Deus maravilhoso e todo-poderoso, ele ponha no teu coração o desejo e a vontade de servir a Ele, que o maior desejo da sua vida seja servir ao Senhor, que o maior desejo da tua vida seja servir a Deus, fazer a vontade de Deus. Este seja o teu maior desejo, meu amado, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a graça te seja multiplicada, que o Deus de todo poder guarde a você e a sua casa, que o Senhor abençoe a tua casa com graça, com salvação, com vida eterna e paz, que Deus traga prosperidade e provisão na tua vida, para que você tenha para você, para que você tenha também para estender a mão ao necessitado. Tá? Até porque a Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tá certo? E que então que Deus abençoe vocês em nome de Jesus, dê uma ótima semana e que o nosso Deus ponha fim o mais rápido possível neste mal, que o Senhor abençoe a nossa nação, dando o livramento deste mal em nome de Jesus, e que a vida de todos nós possa voltar ao normal o mais rápido possível, para que nós possamos arregaçar as mangas e servir ao Senhor muito mais em nome de Jesus Cristo. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Graça e paz a todos em nome de Jesus. E quarta-feira, se Deus permitir, estaremos juntos aqui mais uma vez em nome do Senhor. E vamos orar para este mal acabar e acabar ligeiro, para a gente voltar tudo ao normal. Deus abençoe. Paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.